Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma calculadora científica para desktop, que é a SpeedCrunch. Ela é uma calculadora científica de alta precisão, multiplataforma. Aqui eu vou mostrar o uso dela no Linux, mas você pode utilizar ela no Windows e também no macOS. E eu vou mostrar para vocês todas as funcionalidades que ela tem. Ela tem um banco de constantes muito grande, várias funções embutidas, e você também pode definir as suas constantes e as suas funções. Ela também permite trabalhar com unidades, ou seja, ela é uma calculadora bastante poderosa para qualquer um que tenha aí interesse em trabalhar com ciências exatas. Bom, primeiramente, onde conseguir essa calculadora? Eu estou aqui no site do projeto, que é speedcrunch.org. Tem aqui o botão de download, e daí você pode baixar ela para qualquer plataforma aí desktop que você tenha, tá? Windows, macOS e Linux. No momento não tem projeto para Android ou iOS. A última versão é essa daqui, 0.12. E se você tiver no Linux, além de você poder baixar por aqui, essa calculadora também se encontra em boa parte das lojas de aplicativos, tá? Então, por exemplo, eu estou usando aqui o Linux Mint na versão 20, na versão mais recente no momento que eu estou gravando esse vídeo. E se eu for na loja de aplicativos e buscar aqui por SpeedCrunch, tem a versão dela aqui e também tem uma versão em FlatHub, tá? Então você pode baixar qualquer uma das duas. Eu já tenho instalado, então eu vou simplesmente abrir aqui a versão que eu tenho instalada. Eu vou aumentar um pouquinho a tela simplesmente para ficar um pouco mais fácil. E está aqui a primeira visualização que a gente tem dessa calculadora. Tá bastante simples, mas a gente vai ver que vai poder personalizar bastante isso daqui. Como o tema do meu desktop é escuro, então essa barra aqui em cima está escura. Tá? Se o seu tema for claro, essa barra vai aparecer de maneira clara. Tá? Ele se adapta ao tema do sistema. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, para ficar um pouco mais fácil da gente enxergar o que está fazendo, é aumentar um pouco o contraste. Vem aqui diversos esquemas de cores. Eu gosto bastante desse Tomorrow Night Bright, que é o que eu vou usar aqui. Já bota um fundo preto. A gente vai ver também que as cores das fontes ficam um pouco mais fácil de ler. Isso facilita a minha vida e a vida de vocês que estão assistindo. Eu vou aumentar também um pouco a fonte. Tá? Então eu vou botar aqui fonte 16. Acho que vai ficar legal para vocês verem. E se vocês quiserem, vocês também podem vir aqui em linguagem e colocar português brasileiro, tá? Ou português de Portugal. Eu costumo deixar em inglês, eu recomendo que deixe em inglês simplesmente para praticar esse idioma que a gente precisa hoje, tá? Todo mundo hoje em dia precisa saber inglês de uma forma ou de outra, tá? Então eu vou deixar aqui em inglês. E, bom, primeira coisa, né, as operações básicas, isso daqui não muda muito de uma calculadora para outra. Então, para fazer soma, para fazer multiplicação, para fazer divisão, você bota a barra, e uma subtração, você bota o sinal de menos. Isso daqui não muda muito, tá? Potência você consegue fazer de duas formas, usando o circunflexo ou usando duas vezes asterisco, né? Duas vezes o sinal de multiplicação, dá no mesmo, ela reconhece da mesma forma. Assim como qualquer outra calculadora, você também pode usar parênteses para mudar a ordem das operações, tá? Então, por exemplo, se eu venho aqui e faço 5 vezes 2 mais 5, eu vou ter resultado de 15, certo? Porque a multiplicação tem preferência sobre a adição. Mas se eu quiser que a adição seja feita antes, eu posso vir aqui e colocar um parênteses. E daí eu vou ter 2 mais 5, cujo resultado é 7. 5 vezes 7, 35. Tá? Isso daqui não muda de boa parte das calculadoras que você tem hoje em dia. Tá? Agora a gente vai começar a ver o que ela tem de diferente, porque eu acho ela uma calculadora bastante interessante. O primeiro ponto forte dessa calculadora é a quantidade de constantes científicas que já vem na memória dela. Tá? Então, se eu vier aqui em View, Constants, eu tenho aqui a listagem de todas as constantes, tá? É mais de uma centena de constantes que já vem na calculadora. Vem o nome da constante, o valor e a unidade. Isso aqui é bastante interessante porque às vezes algumas calculadoras acabam vindo com algumas constantes, mas não fica claro qual a unidade
que está associada àquela constante, né? Isso é muito importante, por exemplo, quando você tem a constante dos gases, né? O R lá, que boa parte das pessoas deve se lembrar aí do ensino médio ou a galera da graduação, né? A constante universal dos gases, você tem várias unidades, né? E aqui, caso você queira saber, você vem aqui, ó, constante dos gases está aqui, Joule por mol Kelvin. Está no SI. Boa parte das constantes aqui estão no SI, tirando aquelas que efetivamente costumam ser utilizadas com outras unidades. E se você quiser, você pode vir aqui em categoria e filtrar por categoria. Então, constantes relacionadas à astronomia, constantes relacionadas, por exemplo, à física, constantes relacionadas à química, né? As massas molares dos elementos estão aqui separadas, então isso facilita bastante. Para os exemplos que eu quero fazer aqui com vocês, para mostrar o funcionamento dessa calculadora, eu preciso da constante de Avogadro. Tá? Então, vou lá em Físico-Química e eu tenho aqui a constante, o número de Avogadro. Tá? Então, está aqui 6,022140857 elevado a 23. Tá? E a unidade, que é mol elevado a menos 1, né? O inverso do mol. Se eu clicar 2 vezes, você repara aqui que foi inserido o valor da constante aqui na entrada. Se eu der Enter, né, tá aqui o valor. Tem algumas considerações aqui sobre a forma de representação. Boa parte de vocês talvez já esteja acostumado com o fato de se utilizar E, né, para indicar potência de 10. Tá? Eu posso tanto utilizar E minúsculo, que nem está aqui, quanto E maiúsculo. E também essa questão aqui que aqui a calculadora colocou o output por extenso, né? Ou seja, colocou completa a representação. A gente pode mudar isso e a gente vai mudar isso. Mas antes de mudar, eu quero também destacar uma coisa que eu gosto bastante nessa calculadora, que é o fato de você poder praticamente trabalhar só com o teclado. Ela tem muitas teclas de atalho. Tá? Então, por exemplo, se você não quer abrir o menu de constantes, você pode usar como atalho o Ctrl Espaço. Para facilitar, eu vou colocar aqui na tela uma outra aplicação que se chama Screen Key, que vai mostrar toda vez que eu apertar uma tecla de atalho, vai aparecer aí para você. Se eu apertar Ctrl Espaço, repara aqui que apareceu o menuzinho, que é o menu de constantes, certo? Eu posso navegar por esse menu com as setas. Eu posso vir aqui em Físico-Química e selecionar a constante de Avogadro da mesma forma. Se você olhar aqui nos menus, por exemplo, no menu de visualização, tem atalho para as constantes, tem atalho para o menu de funções, para o menu de variáveis e uma série de outras coisas que a gente vai falar ainda no vídeo. Se você gostar, tem gente que gosta de mostrar, por exemplo, as teclas aqui, você também pode, basicamente parecido com uma calculadora de mão, você também pode, tá? E tudo isso é acessível através de atalhos. Então, se você usa muito a calculadora, como é o meu caso, você acaba de vez em quando decorando esses atalhos e basicamente trabalha apenas com o teclado, o que eu particularmente gosto bastante. Então, voltando aqui para o que eu estava falando, que é a forma de representação do resultado que ela colocou aqui, né? Primeiro, eu não gosto quando aparece o resultado todo por extenso, até porque boa parte das vezes a gente trabalha com potências de 10, então eu posso vir aqui em Settings, Formato do resultado, e eu vou colocar aqui como sendo notação científica. Então, repara que agora o output ficou igual ao input, né, que já estava na forma de potência de 10, o output agora também está na forma de potência de 10. Uma outra coisa que eu também gosto de mudar é aqui em comportamento, né, em behavior, o agrupamento de dígitos. Eu gosto de colocar aqui um espaçamento a cada 3 dígitos, porque isso facilita bastante a leitura, especialmente se você está fazendo alguma coisa em papel e está usando a calculadora para fazer conta e depois passando esse resultado para papel, fazendo um exercício, alguma coisa do tipo. Isso ajuda bastante a leitura, porque daí os algarismos ficam agrupados de 3 em 3 e não corre o risco de você copiar alguma coisa errada simplesmente porque perdeu um dígito no meio do caminho. E boa parte das vezes, por questões de algarismos significativos, né, as constantes elas são definidas com bastante significativo. E a calculadora sempre usa todos os algarismos na hora de fazer a conta. Só que não necessariamente você vai usar todos os algarismos na hora de você expressar o seu resultado. Então eu costumo usar menos algarismos nas respostas. Tá? Lembrando, a calculadora vai usar todos, mas eu costumo mostrar menos nas respostas, simplesmente para não ficar muito poluído, ficar mais fácil de ler também. Então eu posso vir aqui em precisão, e a boa parte das vezes 3 dígitos é o suficiente, mas você pode botar 8 também. Tá? Então eu vou botar aqui 3,
e daí repara que todos os resultados vão aparecer com 3 casas decimais. Você pode depois botar 8 caso você queira, se você está com mais do que 3 casas decimais, mas lembra sempre que a calculadora está fazendo as operações com todos os algarismos. Ela simplesmente está fazendo o arredondamento ali para você para mostrar apenas com 3 algarismos, com 3 casas decimais. Ok? Além das constantes que já vêm na calculadora, você pode definir as suas próprias constantes. Tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Eu antes vou limpar o histórico de contas, eu vou limpar essas contas que estão aparecendo aqui, porque era só para mostrar para vocês. Você pode ir aqui no menu editar e dar um Clear History, né, que ele vai apagar o histórico de contas, mas tem um atalho associado que é o Ctrl N, então Ctrl N, apaguei o histórico de contas. Em que situação você pode querer definir suas próprias constantes? Bom, são várias. Como eu sou químico de formação, eu vou mostrar aqui uma que é rotineira para mim, que é a massa molar de compostos, tá? Compostos ou íons. Enfim, qualquer espécie química que tenha mais de um átomo. Então, por exemplo, o NaCl, certo? Cloreto de sódio. Eu vou colocar aqui NaCl. Repara que está aparecendo ali em cima Unknown Function or Variable, ou seja, ele não está reconhecendo o NaCl, ele não sabe se é uma função ou se é uma variável, porque obviamente eu não defini. Agora, se eu deixar NaCl e colocar igual, eu agora posso atribuir um valor a NaCl. Quem está acostumado com linguagens de programação já viu esse tipo de sintaxe, certo? É como se eu estivesse criando uma variável e passando um valor para essa variável. É como não, na verdade é o que a gente está fazendo. Qual vai ser o valor que eu vou passar para o NaCl? Eu vou passar a soma da massa molar do elemento sódio com a massa molar do elemento cloro. Só que eu tenho esses valores já na memória da calculadora. Então, Ctrl espaço para abrir o menu de constantes, vou lá em massa molar e vou achar esses dois elementos. Vou achar o elemento sódio, está aqui, vou dar Enter, então já está ali o valor do sódio, e vou somar esse valor com o valor do cloro. Então, se eu der Enter, ele vai fazer essa conta para mim. Como a gente configurou a calculadora para mostrar só 3 casas decimais, ele está mostrando aí apenas com 3 casas decimais. Se eu for lá no menu de resultado e colocar precisão, como por exemplo 8 dígitos, a calculadora vai me mostrar mais dígitos, ou seja, vai me mostrar 8 dígitos após a vírgula. Tá? Ou seja, ela faz efetivamente a conta toda com todos os dígitos que teve disponível e ela simplesmente arredonda para a quantidade de casas decimais que você pediu. Cabe a você, com seus conhecimentos de algarismos significativos, saber quantos significativos você efetivamente vai dar na sua resposta do exercício ou, enfim, seja lá do que você está fazendo. Aqui no caso, você está limitado pelo número de significativos do cloro, que é o que tem menos, então você já deveria dar a sua resposta com 3 algarismos significativos. Então, para não ficar um monte de dígito aqui, eu vou restringir apenas para 3 algarismos após a vírgula, que nem a gente já estava fazendo. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que agora, sempre que eu precisar desse valor, eu não preciso fazer essa conta. Se eu escrever agora NaCl, ele reconhece o que é NaCl. Se eu simplesmente der NaCl, vai aqui aparecer o valor. E qual vai ser a unidade desse valor? Bom, eu já mostrei para vocês, aqui quando eu mostro as constantes, né? Então aqui eu fui na categoria massa molar para mostrar as massas molares dos elementos que já tem na calculadora. A calculadora me mostra aqui que esses valores, todos esses valores estão associados à unidade grama por mol, que é o padrão em química. As massas molares, elas são padronizadas em grama por mol. Não significa que você não possa converter isso para outra unidade, mas usualmente se trabalha em grama por mol. No entanto, alguns outros contextos, pode ser que seja interessante você expressar exatamente qual a unidade e ter essa unidade associada ao valor no momento da conta na calculadora. Para mim, essa é uma das poucas falhas dessa calculadora. Para mim, por padrão, quando você vem aqui e insere um determinado valor, já deveria ser inserido com a unidade associada. Ou seja, já deveria aparecer aqui nesses valores grama por mol, de forma que o resultado saísse em grama por mol. No caso, a calculadora simplesmente insere apenas o valor sem a constante. Mas eu vou mostrar aqui como que você pode contornar isso em situações onde isso pode ser interessante. Eu vou aqui no caso criar uma nova constante. E essa constante vai ser o valor do raio da Terra, para a gente trabalhar com unidades relacionadas
comprimento e distância, porque geralmente nesse tipo de caso você acaba precisando fazer algumas conversões dependendo da ordem de grandeza que você está trabalhando. Tá? Então eu simplesmente procurei na Wikipédia o raio da Terra na linha do Equador, tá? Porque a Terra não é uma esfera perfeita, nem nada do tipo. Então o raio da Terra na linha do Equador estava lá como sendo o valor de 6.738 quilômetros. Como que eu coloco quilômetro? Ora, é simples. Eu tenho o prefixo quilo e eu tenho a unidade em si, que é metros, certo? Se eu colocar tudo junto, a calculadora acaba não reconhecendo, mas é só eu separar quilo e metro, que daí ela passa a reconhecer. Ou seja, toda vez que eu tenho uma unidade, basta eu escrever ela por extenso, separando prefixo e radical, certo? O prefixo e o nome da unidade em si. Se eu der Enter aqui, repara que ela já passou para metro, tá? Isso é o padrão da calculadora. Ela sempre vai para a unidade em si, ela converte os prefixos para potências de 10, tá? Como quilo é 10 a terceira, e você tem ali, e a gente configurou para a calculadora, está em notação científica, 6.738 é a mesma coisa que 6,738 vezes 10 a terceira, com o 10 a terceira do quilo, você acaba tendo 6,738 vezes 10 a sexta metros. Tá? Por isso que você tem essa resposta. E repara o seguinte, eu fiz uma definição de uma constante, certo? Assim como eu tinha feito a definição lá do NaCl. Só que agora eu defini a constante com a sua unidade. Então, se eu vier aqui e chamar essa constante, repara aqui que ele já reconhece, certo? Que tá aqui embaixo, ó, raio da Terra. Então, se eu clicar aqui, ele vai colocar. Eu não preciso clicar, eu posso simplesmente dar Enter. Ele também vai colocar. E ele também tem Tab Completion, ou seja, completa apertando Tab. E já aparece o nome completo da constante. Se eu der Enter, vai aparecer o valor, que nem apareceu no caso do NaCl, mas como eu fiz a definição com unidade, ele também está aparecendo para mim com a unidade. Isso significa que eu posso fazer conversões de unidades. Existe uma palavrinha reservada nessa calculadora, que é a palavra in, que a gente pode traduzir como sendo em, dentro do contexto que a gente está trabalhando aqui. Então, já que a gente está num contexto aí relacionado à astronomia, digamos que eu queira saber quanto vale uma unidade astronômica em raios da Terra. Para quem não sabe, existe uma unidade que é a unidade astronômica, tá? A calculadora tem essa unidade embutida, então se eu colocar aqui Astronomical Unit, repara que já apareceu ali para eu autocompletar. Se eu der Enter, ela vai me dar a resposta em metros. Mas eu não quero saber em metros, eu quero saber quantos raios da Terra, né, correspondem a uma unidade astronômica. Então eu posso colocar uma unidade astronômica em, né, que seria em raios da Terra. E daí eu vou ter a resposta de 2,220 vezes 10 a quarta. Ou seja, a gente tem aí próximo de 22 mil raios da Terra cabem em uma unidade astronômica. Agora, digamos que você está o tempo todo colocando as unidades, só que acaba que fica muito longo você escrever sempre, por exemplo, quilômetro para quilômetro. Você pode ter algumas unidades que são bastante verbosas, tá? E você gostaria de colocar as abreviações que a gente está acostumado, né? Por exemplo, a gente está acostumado a escrever a unidade quilômetro como sendo km. Não tem problema nenhum, você pode associar km à unidade quilômetro. Como? Km é igual a quilo, espaço, meter. Isso significa que agora, quando eu escrever, por exemplo, 1 quilômetro, a calculadora reconhece que isso é 1 vezes 10 a terceira metro. Então, se você tem alguma unidade, alguma coisa que você está escrevendo o tempo todo e acaba perdendo muito tempo escrevendo ela por extenso, você pode associar isso a uma abreviação. Isso é muito útil, por exemplo, para as unidades. A calculadora reconhece, por exemplo, a palavra hour, de hora, certo? Inclusive coloca aí, 1 hora é 3.600 segundos. Mas se você não quiser escrever hour, você pode colocar H igual a hour, e depois você pode escrever aqui 1H e vai dar a mesma resposta. Por enquanto, eu só mostrei para vocês conversões simples de unidades. Agora imagine o seguinte, imagina que eu tenho aí uma equação, e nessa equação
eu estou colocando vários valores, cada um com as suas unidades, mas essas unidades não necessariamente já estão compatíveis entre si. Será que a calculadora sabe lidar com isso e dar uma resposta coerente? A gente vai ver que sim. Para mostrar isso, eu vou pegar a boa e velha equação dos gases ideais e fazer a conta com vocês utilizando valores que não estão com as unidades certinhas e vamos ver como é que a calculadora lida com isso. Para quem não lembra da lei dos gases ideais, vamos abrir aqui na Wikipedia. Então a gente tem aqui a lei dos gases ideais, PV igual a nRT. E eu vou fazer o seguinte exercício com vocês. Eu vou tentar descobrir o volume de um gás ideal. Então basta eu isolar o V aqui, certo? Então eu vou ter V igual a nRT sobre P. Para a gente saber se a resposta está certa ou errada, eu vou pegar algo que eu já sei a resposta. A gente já sabe que a resposta do volume de um mol de um gás ideal nas condições normais de temperatura e pressão, que é 1 atmosfera e 0 graus Celsius, equivale a aproximadamente 22,4 litros. Então, se eu fizer essa conta, eu sei que a resposta tem que dar 22,4 litros. Eu vou apagar essas contas aqui, simplesmente para a gente ter uma melhor visualização. Bom, para fazer essa conta, eu preciso colocar todos os valores com unidades, certo? Porque eu quero justamente ver como que a calculadora vai se comportar com a conversão de unidades enquanto faz a conta. Eu preciso da constante dos gases ideais. Eu já vi que essa constante está presente na calculadora, mas sem estar com a unidade associada. Não tem problema. Eu vou criar uma constante R, vou associar essa constante R o valor da constante dos gases, e eu sei que essa constante tem a seguinte unidade: Joule por mol Kelvin, mas lembra que mol Kelvin tem que estar entre parênteses, pois se trata do denominador da unidade, certo? É Joule por mol vezes Kelvin. Então agora eu tenho esse valor guardado nessa constante R que eu acabei de criar. Então vamos fazer a nossa conta. Eu quero guardar o valor da nossa conta numa variável que eu estou chamando aqui de V. Então, no numerador, eu não preciso colocar parênteses aqui, mas eu vou colocar simplesmente para ficar mais fácil da gente enxergar o que está fazendo. No numerador eu tenho o número de mols, que vai ser 1 mol, porque eu quero o volume de 1 mol de gases, vezes R, que já está definido, vezes a temperatura. Na CNTP é 0 graus Celsius, que é a mesma coisa que 273,15 Kelvin, dividido por 1 atm, que é a pressão nas condições normais de temperatura e pressão. Então eu tenho aqui uma atmosfera. Ele me deu a resposta em metros cúbicos, que é a unidade SI de volume. Se eu quiser converter isso para litro, eu posso fazer V em liter e está aí, 22,41 litros. Então repara que ele soube lidar com unidades que não eram compatíveis entre si. No caso, eu não poderia utilizar a atmosfera diretamente, porque o R, para quando você está em atmosfera, é outro, que inclusive costuma ser o R que boa parte das pessoas tem contato no ensino médio, que é o 0,082, e aí vem todas as outras casas decimais que eu não me lembro, atmosfera litro por mol Kelvin. No caso, se eu quisesse fazer a conta direto aqui, eu não deveria ter usado a atmosfera, eu deveria ter usado a pressão em Pascal. Mas a calculadora reconheceu que a unidade não era compatível, fez internamente as conversões e colocou a resposta em uma unidade compatível com SI, que é metro cúbico. Mas agora, tem um detalhe aqui. Se você prestou bastante atenção no vídeo, você deve ter ficado se perguntando assim, ele acabou de falar que a calculadora lida bem com conversões, certo? Que a calculadora internamente reconhece que as unidades não são compatíveis entre si e faz as devidas conversões. Então, por que eu fiz questão de colocar a temperatura em Kelvin, sendo que eu poderia ter colocado em graus Celsius? Certo? Você pode estar se perguntando isso. Eu falei, o que é a CNTP? A CNTP é a pressão de uma atmosfera e a temperatura de 0 graus Celsius. Então, eu poderia ter colocado 0 graus Celsius e a calculadora deveria ter feito a conversão, certo? Mais ou menos. Essa calculadora, assim como todas as outras, para ser bastante justo, essa limitação não é dessa calculadora, mas basicamente de todas, elas costumam lidar muito bem com conversões que
dependem apenas de um fator de conversão. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? 1 Pascal em atmosfera é um fator de conversão simples, certo? É uma potência de 10. Fazer a conversão de Pascal para atmosfera ou vice-versa envolve simplesmente a multiplicação por um fator. Agora, a conversão de temperaturas usualmente não é tão simples assim, de simplesmente você multiplicar alguma coisa. Elas envolvem soma e subtração. Então, boa parte das vezes as calculadoras não têm essas conversões embutidas em si. As calculadoras elas conseguem trabalhar muito bem com conversões que dependem simplesmente de multiplicação de um determinado fator e não outras operações. Coloca aí na Wikipédia como é que você faz a conversão de Fahrenheit, que é uma unidade de temperatura bastante comum, por exemplo, nos Estados Unidos, para graus Celsius. Você vai ver que tem uma conta ali, que envolve soma, envolve divisão. Então, não são conversões que usualmente as calculadoras fazem de forma direta. Mas isso não significa que eu não possa criar o meu fator de conversão, e é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai criar uma função que recebe uma temperatura em graus Celsius e retorna a temperatura em Kelvin. Primeiro, vamos ver aqui se a calculadora, quais são as funções que a calculadora já tem por padrão. Então, eu posso vir aqui e mostrar o menu de funções, ou como você viu aqui, eu poderia simplesmente apertar Ctrl 3 e já ia aparecer aqui. Repare que agora aqui apareceram abas, certo? Para mostrar os menus que estão abertos, o menu de constante e agora o menu de funções. Tá? Então a gente tem aqui várias funções. Para utilizar essas funções, a gente pode clicar 2 vezes. Então, por exemplo, SQRT é a função para raiz quadrada, certo? Ou eu posso simplesmente, se eu sei o nome da função, digitar ela aqui. Repara que ele mudou a cor de vermelha para azul quando ele reconhece que é uma função. Nesse tema que eu estou usando aqui, né? nesse esquema de cores que eu estou utilizando aqui, se você usar o outro vai ser outra coloração, ele reconhece que é uma função e daí ele fica esperando você passar os argumentos para essa função. No caso, a função SQRT, a função raiz quadrada, ela é definida com apenas um parâmetro, que é o valor para o qual você vai calcular a raiz. Então, aqui no caso, eu vou passar como argumento o valor 9, e a gente sabe que tem que esperar a resposta 3, certo? Raiz quadrada de 9, 3. Eu posso, portanto, criar a minha função para converter de graus Celsius para Kelvin. É uma boa prática você usar nome de funções, nome de variáveis, nome de constantes que sejam significativos, certo? Que você consiga olhar para o nome e perceber, né? Entender, ter uma boa intuição do que ele significa. Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou definir um T Kelvin que abre parênteses, certo? Que eu vou definir quais são os parâmetros que essa função recebe. No caso, ela recebe um único parâmetro, que eu vou chamar de T Celsius. E qual é a conta que a gente faz para converter de graus Celsius para unidade Kelvin? A gente pega a temperatura em graus Celsius e soma o valor de 273,15. Eu vou colocar isso aqui entre parênteses, por quê? Porque eu quero que essa função, além de dar a resposta em Kelvin, associe essa resposta à unidade Kelvin, tá? Então, o que eu vou fazer? T Celsius mais 273,15, vou fechar o parênteses e vou escrever aqui, Kelvin. Ou seja, ele vai pegar essa continha que está dentro desse parênteses e vai associar à unidade Kelvin. Vou dar Enter. E está aí, está definida a minha função. Vamos testar se ela está funcionando. Se eu passar para T Kelvin o valor de 0, a gente já sabe que a resposta tem que ser 273,15 Kelvin. E está aí a resposta, 2,73, 2 vezes 10 ao quadrado, Kelvin. Ou seja, 273,2 Kelvin. Por que não deu o 15? Porque eu defini lá no início que eu queria aparecer só com 3 casas decimais. Então a calculadora fez aí um arredondamento para mostrar o que eu pedi lá no início. Se eu vier aqui e colocar em precisão 8 casas decimais, repara que está aí o 273,15, certo? Então eu vou voltar aqui para 3 casas decimais, que a gente não precisa ficar mostrando todas essas casas decimais no contexto que a gente está agora. Agora, se eu posso definir as minhas próprias funções, por que eu não posso criar uma função para calcular o volume de um gás ideal? Ora, eu posso. Eu posso definir uma função, V ideal. Só que essa função ela precisa receber mais de um parâmetro, certo? Não tem problema. Ela precisa receber a pressão
que eu vou chamar aqui de P. E para eu falar para o programa que essa função recebe mais de um parâmetro, basta eu colocar ponto e vírgula. Então, eu preciso receber o P. Eu preciso receber mais o quê? Eu preciso receber a quantidade de matéria, certo? O número de mol. E eu preciso receber uma temperatura. Ok? Qual é a conta que eu tenho que fazer? A conta que eu tenho que fazer é o número de mols vezes a constante dos gases, só que eu já tenho isso salvo, certo? Na minha calculadora, porque eu já defini ela. Então, basta eu chamar aqui R. Ele vai se lembrar, inclusive está aparecendo aí o menuzinho aí embaixo, certo? Ele vai saber o que esse R significa. Então, eu posso reaproveitar constantes que eu já criei. E eu preciso multiplicar isso pela temperatura e esse resultado dividir pela pressão. Lembrando, eu não precisava colocar o parênteses aqui, certo? Que é só multiplicação e divisão. Eu só estou colocando para ficar mais fácil de ler, para ficar bastante claro o que a gente está fazendo. Vou dar Enter. E agora ele reconhece isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou chamar essa função e reproduzir a conta que a gente fez anteriormente. Só que agora eu vou me aproveitar de que é uma função e vou passar simplesmente os valores para essa função. Eu não preciso mais ficar construindo a conta, certo? Botar vezes, fecha parênteses, faz a divisão. Não precisa. Eu simplesmente vou passar os valores e eu vou me aproveitar, na hora de passar a temperatura, de usar a função que eu acabei de criar, o T-Kelvin. Então vamos ver como é que isso vai ficar. V ideal. Qual foi o primeiro parâmetro? Ele até mostra aí para facilitar a vida. O primeiro parâmetro é P, a pressão. Então, a pressão é uma atmosfera. Eu vou passar com as unidades porque eu quero que a resposta saia com unidade. O segundo parâmetro é o número de mol. Então, 1 mol. E o terceiro parâmetro é a temperatura. Só que eu não quero ter que fazer a conta previamente de conversão para Kelvin. Eu quero colocar o valor em graus Celsius, porque é o valor que eu estou mais acostumado. Certo? Geralmente é o valor que você recebe nos enunciados, justamente porque as questões querem ver se você sabe fazer uma análise dimensional para ver quais as unidades são comparadas entre si. Só que você é esperto, ao invés de ficar sempre fazendo a conversão, você vai lá e programa alguma coisa para fazer essa conversão para você. Tá? Você só programa aquilo que você conhece. Bem ou mal, a gente está aqui fazendo uma programação, certo? Não numa linguagem de programação, você está se aproveitando de uma forma de você programar dentro de um outro programa e você já sabe que tem que fazer a conversão, você não quer fazer essa conversão na mão, então você está se aproveitando disso. Não tem problema, eu posso passar como argumento dessa função uma outra função e essa outra função receber o argumento dela. Traduzindo, eu vou passar a função T-Kelvin com o argumento 0, certo? Porque na CNTP é 0 graus Celsius, certo? Então, o que vai acontecer? Primeiro a calculadora vai fazer essa conta da função T-Kelvin, vai transformar então 0 graus Celsius no seu respectivo valor em Kelvin, e daí esse valor em Kelvin vai ser passado para a função V ideal. Então, vou fechar aqui o parênteses, dar Enter e está aí a minha resposta. Repara, é a mesma resposta que eu tinha dado anteriormente, quando eu precisei fazer a conversão antes, né, para Kelvin, precisei construir toda a conta, botando lá vezes, botando divisão, botando os parênteses. Como eu defini isso uma única vez, agora a própria calculadora vai fazer esse trabalho por mim. Eu só preciso passar os valores e as unidades. Ok? Eu quero que essa resposta em litros. Não tem problema. Toda vez que você tem uma resposta nessa calculadora, a resposta fica salva numa variável chamada ans, que vem de answer, certo? Vem de resposta. Então eu posso, se eu apertar aqui, ans, vai aparecer o valor do último resultado que a calculadora obteve, tá? Então eu não quero a minha resposta em metro cúbico, eu quero em litro, não tem problema, você faz ans in liter e tá aí o 22,4 litros. Essas últimas etapas podem estar um pouco mais claras para quem já programou alguma vez na vida, certo? Já usou alguma linguagem de programação na vida, qualquer uma que seja, Fortran, JavaScript, Python, certo? Basicamente, a gente definiu funções
você define essas funções com alguns parâmetros e daí você vai passar valores como argumentos para essas funções, certo? E o mais interessante aqui é que a gente pode passar uma função como argumento para uma outra função. Isso significa que você pode fazer coisas bastante elaboradas nessa calculadora. Tá? Você pode, que nem a gente acabou de fazer, a gente pode ter uma função que resolve uma pequena parte do problema e daí você pode passar essa função como argumento para uma outra função, criando, portanto, situações um pouco mais complexas, resolvendo contas um pouco mais complexas. Chegando aqui no final do review, só vou mostrar aqui por cima outras funcionalidades que essa calculadora tem, tá? Ela tem um livro de fórmulas aqui. Digamos que você se esqueceu como é que é a fórmula para o volume de uma esfera, por exemplo. Você pode vir aqui e ver, né? Tanto em função do raio, o diâmetro, a área. Isso aqui é bastante interessante, tá? Então, ó, repara aqui que tem conversões de temperatura, né? Então, de Fahrenheit para Celsius, né? De Kelvin para Celsius, enfim, tem várias conversões aqui. Né? Isso é bastante interessante se você se esqueceu, né? de como é que é. E você pode explorar mais a calculadora, certo? Se você quiser se lembrar todas as variáveis que você já definiu antes, tá aqui. Tá? Então, o H, o KM, o NaCl, o R, tá? Todas as variáveis que você definiu em algum momento, ela vai aparecer aqui para você. Você também pode se lembrar de todas as funções que você em algum momento já definiu. Então, está aqui o T-Kelvin, está aqui o V ideal, tá? E também você pode depois explorar todas as outras opções que eu não trabalhei aqui nesse vídeo, para o vídeo não ficar absurdamente longo. Isso daqui é bastante útil para o pessoal de ciência da computação, né? Você poder fazer conversões de decimal para binário, para octal, para hexadecimal. Tá? Você também pode trabalhar com números complexos aqui, né? Seja na forma cartesiana, seja na forma polar. Ou seja, essa calculadora ainda tem bastante outras funcionalidades que eu não vou botar aqui para o vídeo não ficar absurdamente longo. Eu acho que as principais funcionalidades, aquelas que eu acho mais interessantes, aquelas que eu uso no meu dia a dia, eu já cobri aqui no vídeo e agora fica para você explorar mais. Fica também o convite para você explorar a documentação aqui no site. Tá? Então você tem um guia de usuário, você tem uma referência, você tem os tópicos avançados e você também pode ver o código lá no Bitbucket do projeto. O Bitbucket, para quem não está muito acostumado, é uma espécie de GitHub. Tá? Se você já ouviu falar em GitHub, que é uma grande plataforma onde você tem código de diversos projetos, basicamente é uma espécie de GitHub. Tá? Você também tem aqui os commits, os branches, pull requests, você pode relatar issues que você está vendo. Enfim, é a mesma lógica, só que é uma outra plataforma. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que você tenha percebido que essa calculadora é bastante interessante. Eu uso bastante ela, tá? Porque eu trabalho dando aula, então eu, muitas das vezes até uso essa calculadora em sala, quando eu tenho projeção, para mostrar essas contas com os alunos, fazer todas essas discussões que eu fiz com vocês aqui no vídeo, eu também faço em sala, tratando de conversão de unidade, essas questões que eu mostrei de quantos algarismos significativos eu devo mostrar, né? Então eu acabo mostrando na calculadora às vezes mais algarismos depois da casa decimal para perguntar para os alunos, e aí, quantos significativos eu vou ter? Né? Então para professores é muito interessante e para alunos também é bastante interessante para você poder ver se as conversões que você está tendo que fazer num determinado exercício, se elas estão certas. E caso você tenha que fazer contas repetitivas, por exemplo, você tem vários exercícios onde você em algum momento tem que fazer, por exemplo, a conta do volume de um gás ideal, você simplesmente pode definir essa função e daí você passa só os valores e não precisa ficar o tempo todo fazendo essa conta. Até porque, se você é capaz de expressar isso numa função, você já entendeu o que efetivamente é importante naquela conta e agora simplesmente você está simplificando a sua vida. Ok? Então é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, nos acompanhe nas redes sociais. Tem um artigo no site cienciaprogramada.com.br. Caso você não conheça, dá uma olhada lá no site. Você vai ter lá um post, um artigo, justamente falando sobre essa calculadora.
Basicamente tudo que eu mostrei no vídeo tem aqui no artigo também, mas o artigo às vezes é mais fácil de consultar. Você pode depois ir em algum tópico que você quer ver de novo como é que faz. Tem várias animaçõezinhas aqui no site mostrando os passos que eu fiz para facilitar a sua vida quando você precisar. Ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.